Antes de começar esse conteúdo aqui, eu quero fazer apenas um questionamento. E quero que vocês, claro, se puderem, se quiserem também, deixe aí a sua opinião. Vamos começar aqui pela análise, né, do Dataprev sobre os dados pessoais, a CPF, endereço, né, cruzamento de dados de uma pessoa que necessita do auxílio emergencial, certo? Por conta das condições que estamos passando agora nesse momento de pandemia, que já vem ocorrendo desde o ano passado. Como é feito esse cruzamento de dados? Esse CPF mostra, de fato, que temos condições, que temos direito ou não. Porque uma pessoa que, de fato, está necessitando, está desempregada, não tem condições financeiras de se manter e é negada, no caso do auxílio emergencial. E por que pessoas com situações financeiras muito boas recebem primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sem problema algum? Como é o sistema de análise do Dataprev e do Ministério da Cidadania? Como é feito esse cruzamento de dados? Porque quem precisa está sendo negado e quem não precisa passa de boa. Além de filha, sobrinhos de Pazuello também receberam o auxílio emergencial do governo federal. Estou falando do auxílio emergencial, algo que é para as pessoas mais vulneráveis, aqueles que não têm condições financeiras de se manter neste momento de crise, onde enfrentamos uma pandemia desde o ano passado. E não de pessoas que têm situações financeiras boas. Raquel Pazuello mora na Califórnia e ostenta seu endereço nas redes sociais. Já Davi Pazuello é técnico em informática e mora em um confortável condomínio em Manaus, certo? Além da filha, pelo menos 2 parentes direto do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o atual secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, receberam o auxílio emergencial, recurso liberado pelo governo federal para atender as famílias vulneráveis durante a pandemia do Covid-19 no Brasil. Os dados são do portal de transparência mantido pela Controladoria Geral da União. Então está lá, quem quiser buscar vai achar. Não é simplesmente alguém que disse, está no site, no portal de transparência do governo, mantido aí pela Controladoria Geral da União, certo? Stephanie dos Santos Pazuello é filha legítima do general da ativa do Exército. No ano passado, 2020, quando o militar já ocupava o ministério, ela recebeu um total de 2.400 dos cofres públicos em 2 parcelas do auxílio, uma no mês de abril e outra no mês de julho. Atualmente, aos 35 anos, Stephanie ocupa um cargo por indicação desde janeiro deste ano na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. De acordo com a publicação, a herdeira foi nomeada para exercer o cargo de assistente da secretária com salário inicial de R$ 1.884. Certo? Em julho do ano passado, no caso 2020, ela tinha um cargo também comissionado, mas na Rio Saúde, empresa pública da prefeitura
e o salário era de R$ 7.171. O pagamento do benefício federal foi referente ao mês de maio, portanto, antes de Stephanie tomar posse na instituição. Já no caso dos sobrinhos, que são dois sobrinhos de Cíntia Pazuello, irmãs mais velha e administradora das empresas da família do ex-ministro, também aparece na lista de benefícios pelo programa assistencial sancionado pelo presidente, certo? Para a Receita Federal, a empresária declara o capital social de 1,2 milhões de reais. Então, ela é pobre de maré de si, certo? O caçula de Cíntia, Davi Pazuello, Franco de Sá, por exemplo, é técnico em informática e tem uma vida confortável com a mãe em Manaus. Ele mora num condomínio Monte Líbano, na badalada rua Eufigênio Salles, área nobre da capital amazonense. Com cerca de 25 anos, o rapaz recebeu R$ 4.200 do auxílio emergencial no ano passado, dividido em 9 parcelas, no caso, todas, de abril a dezembro de 2020. Da mesma forma, Raquel Pazuello Silva, que é uma das irmãs dele, também recebeu dinheiro extra do governo federal. Mesmo morando na Califórnia, nos Estados Unidos, conforme ostenta nas redes sociais, a engenheira elétrica formada pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, sacou R$ 3.300 do programa destinado às famílias mais carentes afetadas pela pandemia. Então, como é feita esse compartilhamento de dados, esses cruzamentos de dados? Quem são os analistas desses dados pessoais, desses CPFs? É só uma pergunta que eu faço. Quando é que podemos confiar em algo que parte de qualquer pessoa dessa, vamos dizer assim, dessas pessoas que estão ali a serviço de um órgão analisando CPF, endereço, dados pessoais de um cidadão que tem uma vida muito boa, condições financeiras muito boas e os mesmos dados pessoais de uma pessoa em situação vulnerável, em uma situação econômica muito, muito triste. Como é que acontece isso? É só o que eu queria saber, porque empresários recebeu, vereadores recebeu, empresárias com barcos, carro de luxos receberam. Será que o que se faz tudo aqui, a maioria é maracutaia? Que Deus abençoe a todos nós e os cidadãos brasileiros que de fato precisam de algo vindo aí do governo.